E se a ideia de que o sucesso financeiro e profissional que a humanidade alcança, tipo, aquela ideia de que isso é fruto puramente do esforço individual, sabe? E se isso for uma gigantesca mentira? Nossa, já começamos assim, é. Pois é, e pior ainda, e se aquela empatia absoluta, né, que a sociedade inteira diz ser a grande salvação das relações humanas, for algo, literalmente impossível de se alcançar? Olha, são perguntas extremamente desconfortáveis. E a tendência imediata do cérebro humano, assim, é tentar refutar isso logo de cara. Com certeza. Porque, tipo, elas desmontam a narrativa básica que a gente usa para estruturar a nossa vida em sociedade, né? E para dar sentido às nossas lutas diárias também. Exatamente. Mas hoje a ideia é não fugir desse desconforto, a gente vai mergulhar de cabeça nisso. E o nosso mapa para essa imersão de hoje é um material assim fascinante, chamado Recortes de um Diário, versão final. Reflexões diferenciadas. Aham, escrito pelo Bruno de Oliveira Gonçalves, agora em 2024, né? Isso, e é, na essência, um compêndio de textos, pensamentos e observações filosóficas que foram forjadas ali no primeiro semestre daquele ano. E o que chama muita atenção logo no primeiro contato é a recusa do autor em entregar cartilhas prontas, sabe? Sim, ele não quer ser um guru. Exato. Ele assume que a vida contemporânea é um caos absoluto. Ele se permite ser contraditório e busca, tipo, pegar a própria visão de mundo e transformar isso no que ele chama de intersubjetividade com quem está lendo. Ele até evoca o Renato Russo no momento, né? Evoca, sim. Para lembrar que muitas vezes as pessoas olham para o mesmo evento, mas a forma como cada mente processa o significado muda o universo inteiro. E essa abordagem em formato de diário, olha, ela se revela incrivelmente poderosa, porque não estamos lidando com um manual de instruções asséptico, sabe? Ou com um daqueles livros de autoajuda cheios de regras inquebráveis. Verdade. Aquelas fórmulas mágicas, né? Isso, na verdade, é um convite para observar o mundo através das lentes cruas de alguém que está ativamente e às vezes dolorosamente até tentando decifrar o caos sem filtros. E o objetivo da nossa imersão hoje é justamente pensar as pílulas de sabedoria mais contraintuitivas que estão espalhadas por esse diário. A missão é transformar essas reflexões num guia mental prático para que quem nos ouve consiga navegar nessa loucura moderna. Navegar sem sucumbir à paralisia da sobrecarga de informação, né? Exato. E, bom, para que a gente entenda como viver melhor, precisamos primeiro examinar como o autor descreve o ponto de partida da humanidade hoje. Ele inicia com um choque de realidade histórico sobre privilégio, que é... É um choque brutal. A provocação central dele é um exercício mental de viagem no tempo. O texto, tipo, pede que a gente compare a vida da mais alta realeza dos séculos passados com a rotina de um cidadão de classe média atual. E a disparidade a favor do presente é colossal, né? Totalmente. Pensa bem, reis e imperadores com todo o ouro do mundo, eles não tinham coisas básicas como água potável segura na torneira. É muito louco pensar nisso. Muito menos, assim, acesso a todo o conhecimento humano através de um retângulo de vidro no bolso. Ou algo tão trivial quanto entrar num chuveiro e escolher a temperatura exata da água. Um faraó ou um imperador romano, diante do nosso conforto doméstico mais básico de hoje, tipo, morreria de inveja. O autor usa isso para ancorar o pensamento na gratidão, Exato. mostrando que o piso da nossa existência atual já é um teto histórico inacreditável. Só que, no momento em que a gente pensa que o texto vai ser sobre olhar o lado bom da vida, ele dá uma guinada. Uma guinada daquelas. Ele lança um ataque frontal contra a meritocracia. E ele desconstrói completamente essa crença de que o sucesso é o resultado matemático de esforço mais talento. Ok, vamos desempacotar isso. Porque a princípio isso soa quase ofensivo para quem acorda cedo e batalha todo dia, né? Sim, parece que está invalidando o suor da pessoa. Exato. Dizer que o sucesso não tem mérito parece uma afronta. Mas os exemplos que ele traz quebram as pernas de qualquer argumento contrário. Ele propõe imaginar alguém que treina a vida inteira para vencer uma maratona. Aham. Aí essa pessoa cruza a linha de chegada, bate no peito e diz que o mérito é 100% dela. Só que o autor intervém e diz: mentira, essa pessoa não correria 1 metro se por um acaso genético tivesse nascido sem as pernas. Ou o exemplo do estudante que passa em primeiro lugar em medicina. O mérito não é absoluto, de forma alguma. De jeito nenhum.
porque essa aprovação seria impossível se o indivíduo tivesse nascido com síndrome de Down, por exemplo. Sem falar de todo o leque de condições financeiras, de ter um ambiente pacífico em casa e de tempo livre para estudar, sabe? É como se a vida fosse um jogo de pôquer. E a cultura vigente, insiste que ganhar é só uma questão de ser o melhor estrategista. Mas o diário nos lembra que nós não embaralhamos as cartas. E muito menos escolhemos a mão que a gente recebeu. Exatamente. O que é fascinante aqui é o alicerce biológico e filosófico dessa visão. O autor não descreve a humanidade como deuses independentes no controle absoluto dos próprios destinos. Não, de forma alguma. Em vez disso, ele usa uma expressão marcante. Ele diz que somos um mecanismo biológico que veio com defeito de fábrica. Defeito de fábrica, isso é muito bom. Né? O indivíduo é o fruto incontornável do momento histórico em que nasceu e da carga genética que herdou. Não há como fugir dessa premissa estrutural. Mas aí eu te pergunto, aceitar essa falta de controle sobre o próprio ponto de partida não gera um certo fatalismo depressivo? Como assim? Se a pessoa é um mecanismo defeituoso, à mercê da sorte, qual é o sentido de tentar qualquer coisa na vida? Então, mas essa é a grande virada de chave do raciocínio dele. Por mais contraintuitivo que pareça, aceitar que somos o resultado de uma cadeia de eventos incontroláveis não traz depressão, traz libertação. Libertação? Sim, tira um peso esmagador das costas. Se o sistema é ditado pelo acaso e eu sou uma máquina imperfeita, meu dever moral não é atingir a perfeição, sabe? Ou aquela produtividade implacável que a sociedade exige. Entendi. Meu único trabalho é remendar meus próprios retalhos. A culpa diminui drasticamente com isso. A ausência de culpa é reconfortante, sem dúvida nenhuma. Mas aí a teoria esbarra na prática, né? Pois é. A gente ainda precisa acordar na segunda-feira de manhã, pagar os boletos, lidar com um mundo que exige excelência o tempo todo. Então, se não controlamos nossas cartas e o mérito é majoritariamente uma ilusão sustentada pela sorte, para onde a gente deve direcionar nossa cota diária de energia? Essa é a pergunta de $1 milhão. Como sobreviver ao que ele chama de sociedade do cansaço sem perder completamente a sanidade? É nesse ponto de fricção entre a realidade imposta e a alimentação humana que ele introduz uma das posturas mais subversivas da obra, que é a adoção deliberada da lei do mínimo esforço. O que, lendo assim rapidamente, soa como um endosso à negligência, né? Soa muito, sim. Aplicar o mínimo esforço no trabalho ou nas obrigações sociais não é o caminho mais rápido para a mediocridade ou até para a ruína financeira. Seria, se fosse apenas pura preguiça. Mas ele constrói um argumento muito mais sofisticado. O mínimo esforço aqui atua como um sistema imunológico comportamental. Sistema imunológico comportamental explica melhor. Vivemos numa era em que as instituições, as redes sociais e o mercado de trabalho operam sobre uma lógica de extração máxima. Eles querem todo o seu tempo, toda a sua atenção e toda a sua paixão. Sugam tudo que a gente tem. Exato. Então, aplicar o mínimo esforço nas demandas externas não é sobre fazer um trabalho ruim, é sobre entregar exatamente o que é exigido para sobreviver, sem doar um pingo a mais de alma do que o estritamente necessário. É um escudo contra o esgotamento nessa sociedade do cansaço. E isso entra perfeitamente no que eu chamaria de paradoxo da seriedade que ele menciona. O autor repara que a rigidez intelectual... Aquela tensão de quem quer analisar tudo criticamente o tempo todo, né? Isso. Com os músculos da testa sempre contraídos, sabe? Ele diz que isso acaba amplificando a miséria existencial. E ele propõe algo maravilhoso, que é a necessidade de levar muito a sério o ato de não levar a vida a séria. É um ótimo paradoxo. Mas aqui eu tenho que levantar um questionamento. Se a regra de ouro para não enlouquecer é abraçar a lei do mínimo esforço e relaxar diante da vida, como isso coexiste com outra instrução incisiva do diário? Qual instrução? Porque... em um momento diferente, o autor afirma categoricamente que o cérebro humano precisa ser constantemente desafiado. Ele diz que é preciso aprender coisas novas sem parar para criar sinapses, evitar o Alzheimer e buscar crescimento pessoal. Como se concilia mínimo esforço com um desafio neurológico constante? Isso é excelente. Isso levanta uma questão central sobre a administração de recursos internos. O que ele está propondo é, na verdade, um orçamento de energia altamente focado. Orçamento de energia? Sim.
Ele reconhece que a rebeldia absoluta contra tudo desnutre a alma. Tem uma frase fortíssima dele que é: o preço da subversão é a tortura. Pesado. Muito pesado. Bater de frente com toda a engrenagem social destrói o indivíduo. Portanto, a saída que ele encontra é a bitolação funcional. E o que seria essa bitolação funcional na prática? Confesso que o termo me pegou. Significa escolher uma única trincheira onde vale a pena derramar suor. Ele cita aquele velho ditado de que quem quer pegar 2 coelhos de uma vez não pega nenhum. Faz sentido. Então, a dinâmica se resolve assim, para as aparências, para as pressões utilitaristas do mercado, para o teatro social vazio, aí se aplica rigidamente a lei do mínimo esforço. A pessoa sobrevive ao sistema gastando o mínimo. Aham. Mas toda essa energia gigantesca que foi economizada, ao não tentar ser o funcionário do mês ou a grande estrela das redes sociais, ela é então redirecionada internamente. Entendi a jogada. Essa energia vital financia o desafio constante de, sei lá, aprender um idioma novo, estudar filosofia, criar essas novas sinapses. A dedicação extrema é reservada exclusivamente para o que gera crescimento genuíno e interno. É uma contabilidade existencial de alta precisão, né? Cortam-se os gastos com o olhar alheio para investir tudo no patrimônio intelectual próprio. Perfeitamente resumido. Só que, ao redefinir tão drasticamente onde a energia mental é gasta, inevitavelmente acontece uma colisão. Porque uma hora essa nova configuração interna vai bater de frente com as outras pessoas. Sem dúvida. A convivência cobra seu preço. E é nas relações humanas que o diário traz uma constatação terapêutica que, olha, muda tudo. Ele afirma que a empatia absoluta, da forma como é vendida por aí, é uma ilusão. Sim, ele ataca o cerne da incomunicabilidade humana. É uma visão dura, mas ao mesmo tempo libertadora. A dor é intransferível. Intransferível. Sim, ela é única, moldada de uma maneira tão peculiar pela história daquele indivíduo que é simplesmente impossível compartilhá-la na sua totalidade. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Se a gente pensar na empatia nos termos do autor, é como se a pessoa estivesse tentando descrever uma cor completamente inédita para alguém que nunca a enxergou. Nossa, ótima analogia! Pois é. Você pode usar todo o vocabulário poético do mundo, fazer analogias brilhantes, mas o impacto visceral, a experiência real de sentir aquela cor, está trancada a 7 chaves dentro daquela mente específica. Exato. E ele vai além. Ele diz que até a psicanálise tem limites intransponíveis aí, argumentando que um terapeuta é epistemologicamente incapaz de aprender a dor de quem está sendo atendido. E vale a pena a gente destrinchar esse termo. Quando ele diz que somos epistemologicamente incapazes, ele está falando da própria natureza do conhecimento, né? Sim. A epistemologia estuda como sabemos o que sabemos. O autor está argumentando que o cérebro humano carece do hardware necessário para captar e codificar a experiência subjetiva alheia. Os nossos instrumentos de medição são insuficientes por definição. Incrível pensar nisso. Então, o terapeuta não cura ninguém entendendo perfeitamente a dor do outro. O terapeuta, na melhor das hipóteses, age como uma parteira de ideias. Ele facilita o terreno para que a própria pessoa chegue à sua própria catarse, entendendo a si mesma. Mas olha só, se nenhum profissional treinado consegue penetrar na nossa dor real, que esperança resta para os relacionamentos do dia a dia? Exigir que um parceiro ou um amigo nos compreenda por completo se torna então uma receita infalível para o ressentimento. É por isso que, baseando-se nessa solidão estrutural, o autor estabelece regras de convivência que não deixam margem para romantismo barato. Ele defende uma triagem relacional radical. Passa a tesoura mesmo. Literalmente, o texto deixa claro que é infinitamente superior permanecer solteiro do que dividir a vida com uma presença tóxica. E ele alerta contra um perigo muito sutil, que é a necessidade de proteção até mesmo da maldade de gente boa. Nossa, essa expressão me fez parar a leitura. Maldade de gente boa. É forte, né? Muito. É o dano que alguém causa não por sadismo, mas por incompetência emocional, sabe? Por projetar as próprias carências em cima da gente, tudo embalado em supostas boas intenções. É o famoso de boas intenções o inferno tá cheio. Exato. E ele resume isso com um soco no estômago. Ele diz: preservar afeto por quem não te valoriza é maltratar a si mesmo.
É tipo uma forma de automutilação aceita pela sociedade. E a consequência natural de cortar todas essas relações superficiais ou prejudiciais é o isolamento, certo? É o que sobra. Mas o autor faz questão de traçar uma linha grossa separando solidão de solitude. Isso levanta uma questão importante. Qual a diferença para ele? A solidão, segundo ele, é um estado de carência terrível. Ele diz que é pior que a miséria pedindo um pão. Já o desafio imposto a nós é transmutar essa solidão inevitável em solitude. E como se faz isso? A solitude é o cultivo de uma amizade profunda, rica e independente consigo mesmo. A premissa é assustadora na sua lógica, mas faz sentido, já que ninguém mais pode habitar a sua mente e sentir a sua dor de verdade se você não se tornar o seu melhor e mais acolhedor amigo. A sua miséria existencial está garantida. Nossa, isso ressignifica completamente as nossas interações diárias. Se as conversas verbais são, como ele aponta, situações onde frequentemente duas pessoas falam, mas ninguém escuta, como é que a gente estabelece qualquer ponte real com as poucas pessoas que passam por essa triagem? É aí que a gente abandona a dependência das palavras. O autor nos desafia a nos tornarmos poliglotas das linguagens não verbais de quem a gente ama. Poliglotas não verbais. Sim, porque se as palavras são veículos imprecisos, a verdade escapa através da biologia. Significa prestar atenção genuína no outro, notar o momento exato em que a pupila se dilata, decodificar a tensão na postura dos ombros, sabe? Perceber a mudança microscópica no timbre de voz ou até a ansiedade no movimento constante de uma perna. Caramba, o relacionamento autêntico que transcende a futilidade acontece nessa leitura atenta e silenciosa da vulnerabilidade do outro. Perfeito. Incrível. A gente observa a fundação de toda uma filosofia prática sendo montada tijolo por tijolo. Não temos controle sobre as cartas iniciais, logo a culpa derrete. Aham. Como o mundo cobra muito, adotamos o mínimo esforço fora e focamos nossa energia vital apenas no desenvolvimento interno. Percebemos que nossa mente é um cofre penetrável para os outros, então cortamos quem nos drena e focamos em ler nas entrelinhas as poucas pessoas que amamos. E qual é a evolução natural dessa sequência? Pois é, se o meu mundo interior é a única coisa concreta que me resta, o passo lógico final é reconfigurar todo o mundo exterior para servir a esse interior. E aí o autor mergulha de cabeça no que ele chama de customização da realidade. Sim, ele analisa o nosso tempo usando a metáfora de um menu à la carte. A proposta dele não é resistir à tecnologia de jeito nenhum, mas parasitá-la a nosso favor. Como assim parasitar a tecnologia? Usar os algoritmos, a curadoria de conteúdo e as ferramentas digitais para esculpir um estilo de vida altamente personalizado. Em vez de aceitar um modelo que é empurrado goela abaixo pelo sistema, a gente cria ativamente um universo particular. Então, o que tudo isso significa na prática moderna? Porque, significa o oposto do que os intelectuais públicos vivem repetindo na mídia, né? Com certeza. Ouve-se exaustivamente que as bolhas de internet são um perigo e que o grande dever cívico da pessoa é estourar a bolha. E o Diário joga essa ideia no lixo, argumentando com uma constatação física. Ele diz que é fisicamente impossível não estar em uma bolha. Exato. Quando alguém acredita em ter escapado da própria bolha para ver o mundo real, apenas entrou em uma bolha mais espaçosa. Se levarmos isso ao limite cosmológico, o próprio universo observável não passa de uma grande bolha isolada. Se a existência dentro de uma bolha é uma lei da natureza, a verdadeira estupidez seria deixar que o acaso ou terceiros decidam como ela vai ser decorada por dentro. A sabedoria está na curadoria intencional. O objetivo é construir uma bolha que preserve a sanidade e o conforto. E este é um ponto crucial do texto. O autor é muito rápido em alertar sobre a armadilha matemática escondida no conforto excessivo. Sim. Ele descreve esse fenômeno através do genial efeito pirulito. Efeito pirulito. Essa é uma daquelas metáforas que explicam a falha no design humano perfeitamente. Sim, conta pra quem nos ouve como é isso. Pense no seguinte cenário. Tem uma criança no canto dela, num estado de espírito absolutamente neutro, quieta e em paz. De repente, alguém oferece a ela um pirulito enorme. A alegria explode, o nível de felicidade vai às alturas. A criança consome um pouco e, de repente, o pirulito é arrancado da mão dela. E aí vem o caos. Vem o caos. O resultado imediato não é o retorno ao estado neutro inicial, que ela estava antes. É o choro compulsivo, a dor, o sofrimento agudo.
A ausência de algo que ela sequer tinha 5 minutos atrás gerou um déficit emocional brutal. O que explica isso, de fato? É um mecanismo psicológico que é conhecido como adaptação hedônica. O cérebro tem uma capacidade aterrorizante de normalizar rapidamente o luxo ou o prazer. O referencial básico de dopamina daquela criança foi reprogramado em segundos, tipo instantaneamente. Assustador. O que o autor destaca é que a exposição contínua ao ótimo destrói a capacidade de apreciar o bom, fazendo com que o que antes era suficiente agora pareça insuportável. Se colocarmos alguém para experimentar apenas o pico do prazer existencial e depois devolvermos essa pessoa à mediocridade da rotina padrão, ela vai viver em tormento contínuo. É a matemática cruel que ele aponta. O preço inevitável da felicidade é a dor iminente da sua falta. Se vivermos apenas buscando colecionar o que a filosofia clássica chama de momentos eudaimônicos, Aquela percepção de plenitude vital extrema, né? Florescimento máximo do nosso ser. isso. Se a gente só busca isso, o nosso cotidiano normal se torna cinza. Essa tortura de não poder habitar constantemente o pico da eudaimonia é o efeito colateral de não saber dosar a própria bolha. E o mais intrigante é o quão longe ele leva essa ideia de controle sobre a natureza para eliminar desconfortos. O diário não para na customização digital das redes sociais, por exemplo. O autor faz picos de especulação fascinantes, conjecturando sobre um futuro em que até a reprodução sexual biológica tradicional vai perder o sentido. Nossa, isso é muito ficção científica, mas super plausível. Pois é, a pergunta que ele faz é: por que arriscar a roleta genética de doenças e sofrimentos se os avanços da engenharia genética poderão purgar os defeitos de fábrica diretamente do DNA antes mesmo do nascimento? É a visão de um controle algorítmico e biológico levado às últimas consequências para mitigar o sofrimento humano. E essa ânsia pelo controle nos devolve a imagem central dele, de que a vida é essencialmente uma simulação onde, nas próprias palavras do diário, o invisível não existe. Existe apenas a limitação dos nossos sentidos. Ao curar meticulosamente cada entrada de dados na nossa bolha pessoal, alcançamos aquele estado final que ele define belamente como a felicidade suprema. E a definição dele para isso passa bem longe de acumular bilhões na conta, sabe? Sim, bem longe. Felicidade suprema é simplesmente conseguir querer exatamente o que já se tem. É olhar no espelho da alma, em profunda solitude, e não desejar estar ocupando o espaço de mais ninguém no universo. Se conectarmos isso com a imagem maior, a jornada filosófica do livro faz todo sentido, né? Começamos admitindo que o controle absoluto e o mérito puro são miragens. Em vez de desespero, ganhamos imunidade contra a culpa. Exatamente. E munidos dessa liberdade, passamos a proteger nossa energia na sociedade do cansaço, adotando um utilitarismo de esforço mínimo para demandas externas vazias. Reconhecemos a intransferibilidade absoluta da nossa dor subjetiva, blindando-nos de relações tóxicas e exigências empáticas impossíveis. E o destino dessa jornada de isolamento e depuração do ego é assumir as rédeas arquitetônicas da nossa própria bolha, personalizando a realidade para encontrar a paz. É um arco de sobrevivência muito bem fechado. Um verdadeiro manual de pragmatismo existencial que nos defende das armadilhas da modernidade. E olha, o tempo passou voando nesse nosso mergulho profundo na obra de Bruno de Oliveira Gonçalves. Mas antes de fecharmos essa imersão de hoje, eu quero muito julgar uma última pulga atrás da orelha da nossa audiência. Manda. É uma contradição não resolvida que pulsa no coração do próprio diário. Essa tensão final é o que mantém a reflexão viva, pode ter certeza. Em um trecho brilhante do texto, o autor expressa o seu desdém e horror pela ignorância feliz. Ele diz textualmente: que loucura é ser feliz nesse mundo desastroso, e se incomoda ao ver, nas palavras dele, semiacéfalos sorrindo até a orelha no dorso de suas futilidades. É uma imagem forte. Pessoas que não percebem a tragédia ao redor porque estão entorpecidas pelo conforto raso. Porém, o grande projeto final de sua filosofia é justamente a construção meticulosa de uma vida algorítmica, altamente filtrada e livre de tensões. Um menu à la carte das melhores sensações possíveis. E a pergunta que eu lanço para reflexão é: se a humanidade tiver sucesso absoluto em construir essa bolha perfeita e à prova de dor, Onde a gente não sofre mais por nada. isso, não corremos o gravíssimo risco de nos transformarmos
inevitavelmente, nos mesmos semiacéfalos sorridentes que o autor tanto critica? Será que o atrito orgânico do mundo real, a dor intransferível dos outros, as imperfeições e os vazios emocionais não são justamente o mecanismo misterioso que afia a nossa percepção e nos impede de sermos apenas zumbis confortáveis na nossa própria simulação? Fica a provocação. Talvez a salvação não seja estourar ou decorar a bolha perfeitamente. Talvez seja aprender a suportar o barulho lá de fora. E essa talvez seja a verdadeira reflexão diferenciada de todo o processo.